Oi gente, meu nome é Ana Gonzaga e eu sou a criadora deste canal, a estudante de psicologia. Como prometido no vídeo anterior, neste vídeo aqui eu vou contar para vocês como está sendo ficar sem Instagram e quais foram os benefícios que eu senti e vivi ao longo desses últimos 6 meses. Mas antes de começar, eu tenho que falar duas coisas muito importantes. A primeira é que não é a primeira vez que eu fico sem Instagram. Eu sempre tive ao longo do tempo o hábito de ficar pelo menos um mês sem Instagram, fazendo aquele detox digital, fazendo aquelas vivências de não mexer no Instagram ou nas outras redes sociais, para o meu cérebro descansar mesmo, para eu perceber como que aquilo estava me afetando e para ter umas férias das redes sociais em geral. Não é a primeira vez que eu desativei, mas é a primeira vez que eu planejo ficar tanto tempo assim, até porque hoje eu tenho uma outra compreensão sobre como que é o funcionamento das redes sociais. A primeira coisa que eu percebi é que eu comecei a procrastinar menos e ter mais disposição. E automaticamente, quando se tem mais disposição, você procrastina menos, né? Geralmente, quando a gente usa as redes sociais, a gente fica horas ali sem perceber. Então, esses tempos, essas janelas que eu ficava no Instagram, eu comecei a usar para outras coisas. Quais eram os horários que eu mexia no Instagram antes? Eu mexia no ônibus, indo trabalhar, no ônibus indo para a faculdade e antes de dormir. Essa é uma informação muito importante. Se você já viu meus vídeos anteriores, principalmente sobre o vídeo Como Dar Conta de Tudo, eu falo como é a minha rotina. E nessa rotina não cabia Instagram de manhã. Eu tinha que levantar e já ir organizando a minha vida para dar rumo ao dia. Então, de manhã eu não utilizava o Instagram. Mas esses períodos em que eu estava no transporte e antes de dormir, eu utilizava. E não tinha nenhum dia que dava menos de 2 horas. Por quê? 1 hora no trajeto, 1 hora no outro trajeto e sei lá quanto tempo antes de dormir. Ao deixar de usar nesses momentos, eu comecei a fazer 2 coisas. A primeira é a que eu mais gosto, que é dormir. Sim, eu durmo no transporte, gente. Eu durmo no ônibus, eu durmo no trem, eu durmo no metrô e eu durmo mesmo. Eu abraço a minha mochila aqui, ó, e capoto. Esse soninho restaurador antes da aula faz total diferença. Então eu chego na aula como? Muito mais ligada. Porque entre sair do meu trabalho e chegar na faculdade, eu tirei aquele soninho de Cinderela do busão. E é maravilhoso. Esse sono restaura demais. Então, ele me possibilitou ter mais disposição ao chegar na faculdade. Quando eu estava de folga ou quando eu tinha dias livres, momentos livres, eu sempre deitava na minha cama e ficava mexendo no Instagram. Então, eu tinha dias de folga que eu passava 3, 4 horas mexendo, porque eram os horários entre as minhas atividades que eram vazios. E aí eu comecei a dar outros destinos para essas atividades. Hoje eu tenho fisioterapia no horário que eu ficava mexendo no Instagram. Eu também vou nas bibliotecas municipais, eu estou frequentando mais a biblioteca da faculdade antes do horário de ir para aula. Isso só foi possível graças à disposição que eu tenho, porque antes eu ficava deitada procrastinando qualquer coisa que eu tinha que fazer naqueles momentinhos livres. E além dessas coisas, eu também pude adicionar dormir, então hoje eu consigo descansar mais nesses horários. Além do que, nesses horários, adivinha o que eu faço? Gravo aqui pro YouTube. Antes eu assistia Instagram e agora eu gravo aqui pro YouTube. Ou seja, a gente vê que realmente teve um aumento na disposição a ponto de eu decidir iniciar aqui esse canal e gravar vídeo toda semana para vocês. O segundo benefício que eu vivo e sinto é a higiene digital antes do sono. Essa é muito importante, porque como eu mexia no Instagram antes de dormir, eu muitas vezes passava da hora de dormir num tempo saudável, porque você vai se perdendo, né, gente? É feed, é feed, é feed, é feed. E aí, quando você vê a vida de um e vê a vida do outro, aí vai pesquisar as coisas relacionadas, as fofocas relacionadas e pum, se perdeu. Esse momento, para mim, era o momento em que eu achava que eu estava relaxando, porque, pasmem, ficar sentado ou deitado na cama ou no sofá vendo 1 milhão de informações não é relaxar, muito pelo contrário. Como eu falei no vídeo anterior, o Instagram ele é uma bomba de informações e essa bomba de informações faz o nosso cérebro ficar ligadão e criar milhões de conexões. Então você está fisicamente passivo, mas seu cérebro está trabalhando igual um doido para dar conta de toda aquela informação. E como eu disse lá, não dá. E aí eu percebi que o meu sono, ele mudou não só de quantidade, mas de qualidade. Por que eu tô falando isso? Porque eu comecei a ter sonhos mais simbólicos,
Aliás, não é nem que eu comecei a ter, eu comecei a me lembrar mais dos meus sonhos. Então, todas as noites quase eu lembro do meu sonho. Eu não só lembro como eu saio contando eles por aí, o que é muito divertido. E aí eu troco com os jovens que eu trabalho, com os meus colegas, e a gente dá bastante risada de como os sonhos são super diferentes da realidade, né? Essas duas coisas, a higiene digital antes de dormir, o sono em si, de ter, eu acho que de alguma maneira melhorar a qualidade a ponto de eu conseguir lembrar de manhã os meus sonhos, isso foi muito importante para mim e eu considero um benefício de não utilizar o celular antes de dormir, mas principalmente não ficar na rede social sendo bombardeada por um monte de informações, porque se os últimos pensamentos que a gente tem antes de dormir, eles afetam a nossa vida onírica, ou seja, se eu tô lá vendo um monte de informação, qual será o bololô que eu crio para os meus sonhos acontecerem à noite? Eu nem imagino porque eu não lembrava. Agora eu tô lembrando. O terceiro benefício que eu considero é que eu parei de me comparar muito, porque agora eu tô muito mais engajada nas minhas atividades. Então, a corrida, a natação, a dança, participar das coisas que eu quero participar e ler, não virou mais uma corrida dentro da minha cabeça em que eu tô sempre atrasada. Muito pelo contrário, eu tiro um proveito muito grande dessas atividades. Por exemplo, hoje, terminando aqui, vou limpar o meu chão e vou lá para a biblioteca e vou ficar lendo. O que antes parecia inalcançável para mim, hoje é um prazer. E é claro, gente, que eu não tô falando que você vai magicamente mudar nada da sua vida caso você pare de acessar o Instagram e você diminua o tempo. A gente precisa mudar nossa mentalidade. E o vídeo anterior e o antes do anterior já mostrou que o nosso ambiente, ele muda a nossa cabeça, ele muda os nossos pensamentos, ele muda os nossos comportamentos. A rede social incentiva a gente a ter comportamento de comparação, incentiva a gente a ter pensamentos automáticos que não são saudáveis. Então, para você fazer uma transformação, você precisa estar consciente do porquê você quer fazer isso e saber que é um processo que necessita de empenho, que você não vai acordar de manhã depois de parar de utilizar o Instagram e o seu dia magicamente vai ficar produtivo. Lógico que não. Você precisa colocar coisas nele, você precisa mudar as suas deixas, você precisa transformar aquilo que era para aquilo que você quer que seja. Outro benefício importante que eu identifiquei foi a diminuição no meu desejo de compra, não só na quantidade, mas em coisas diferenciadas. Eu comecei a focar mais em coisas que eu realmente precisava e parei de ser hiperestimulada a consumir coisas que não tinham nada a ver comigo ou nada a ver com o que eu estava precisando naquele momento. Eu acho que isso era a minha principal busca, eu acho que eu falei em algum momento no vídeo anterior, que isso estava impactando demais a minha vida, o consumo de coisas que não tinham nada a ver. E aí, como benefício principal, só por esse benefício já valia a pena não estar mais na rede social, porque pelo menos impactou a minha vida financeira positivamente. Eu sinto que hoje eu estou mais controlada, eu sinto que eu estou mais saudável nesse aspecto e também estou gerindo melhor os meus recursos, já que eu não fico com vontade de comprar um monte de coisa o tempo todo. Tem um ponto que eu não mencionei, mas que eu deveria mencionar, que é o seguinte: a partir do momento que você para de ser hiperestimulado, você entra no outro âmbito, que é o tédio. E eu, pelo menos, acredito que o tédio, ele é a casa da criatividade. Eu até comecei a ler aquele livro, O Ócio Criativo, mas eu confesso que eu parei provavelmente no capítulo 4, por aí. Só que eu já tinha noção do que era aquele livro por resumo, por assistir resumos, ver resumos na internet. E eu acredito nessa ideia de que para a criatividade possa surgir, ela precisa de um espaço. E esse espaço muitas vezes vem quando você relaxa a sua cabeça, quando você está tranquilo, quando você não está sendo bombardeado de informações. Sabe aquela experiência assim que quando você tá com um problema, você não consegue resolver, aí você vai tomar um banho, você vai dormir, no outro dia você acorda magicamente com a resposta? É isso. Eu acho que a criatividade, ela vem como resposta de todo o trabalho que a mente faz quando a gente não tá vendo. Então, para mim, quando você poupa a sua mente, a sua cabeça de pensar tanto, de absorver tantos estímulos, você tá deixando ela processar aquilo que você está absorvendo. Então é diferente de
absorver e ter que processar ao mesmo tempo. Você tá parando de absorver, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o cérebro nunca para de absorver. Você tá diminuindo essa quantidade de estímulo para ele ter uma melhor qualidade de processamento. Dito isso, as minhas orações e a minha meditação melhoraram muito também. Porque agora eu tô treinando meu cérebro para ter um tempo de processamento mais qualitativo, mais saudável, mais interessante. E isso me proporcionou ter mais criatividade. Eu acho que não é nem mais criatividade, mas ter criatividade naquelas coisas em que eu gostaria de criar e antes eu não conseguia porque eu estava esgotada mesmo. E por último, eu acho que o maior impacto que eu senti na minha vida ao longo desse tempo foi nas minhas relações. Como que isso impactou as minhas relações? Eu acho que esse é um dos grandes benefícios. Eu deixei esse por último porque esse afeta não somente a mim, mas também as pessoas que eu me relaciono. Eu acho que não estar na plataforma teve um benefício de as pessoas terem que realmente se conectar comigo para se conectar comigo. Ligar, me ver, conversar, buscar minha presença física, usar outros recursos para a gente se comunicar. Porque ela não consegue mais ficar sabendo, e nem eu consigo ficar sabendo, do que está acontecendo pelas redes sociais. Inclusive, essa semana teve um evento engraçado, porque dentro das redes acontecem movimentos muito interessantes, conexões também. E aí a minha amiga falou, amiga, você não vai conseguir ver, eu tava com ela, mas eu vou te mostrar, porque você faz parte disso, de um evento lá. E aí eu falei, nossa, eu nem tava sabendo que tava rolando isso. Aí ela falou, eu sei, por isso que eu estou te mostrando, pra você saber. E aí toda vez que tem alguma novidade, ela vai lá e me manda no WhatsApp ou me mostra pessoalmente. Então isso é muito legal, porque por mais que eu não esteja na rede, eu não perco nada. Isso eu falei no vídeo anterior daquela síndrome FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de você estar perdendo as coisas. E eu lembro que toda vez que eu ficava sem Instagram, eu sempre ficava pensando assim, eu vou perder as coisas, eu não vou ver as coisas. E, gente, todas as vezes que eu voltava, podia passar 2 meses, 3 meses, eu pensava, não perdi nada, tá tudo igual. E óbvio que não está tudo igual, mas o funcionamento da coisa é igual. E aí agora, desse momento que eu comecei a perceber que, como as pessoas mais próximas de mim, elas sabem que eu não tô usando, elas inclusive usam essa plataforma como motivo de se aproximar. Tipo, eu sei que você não tá usando o Instagram, então eu vou te falar pessoalmente. Eu sei que você não tá usando o Instagram, então eu vou te contar o que aconteceu. Então isso também vira um assunto que antes era impossível, já que estava tudo exposto e se pré-entendia que já estava sabido, entendeu? Então você já viu, você já sabe. E não é bem assim como eu já falei. Às vezes um recorte não mostra a complexidade e a realidade do assunto. Eu me sinto mais próxima das pessoas, porque agora quando a gente tem uns diálogos, mesmo que eu, sei lá, por exemplo, eu saio com meus amigos uma vez por mês, alguns amigos, que é quando a gente tem tempo de se ver. E é muito mais interessante do que eu ficar comentando o que eu vi o mês inteiro posts deles, sabe? Não, quando é uma conversa assim que tem saudade, que tem compartilhamento e a gente tem outras trocas, às vezes até a partir do conteúdo do Instagram ou não. E aí fica assim, aquela coisa que eu queria recuperar, que é literalmente a conexão profunda. Então, um abraço que conta, sabe? Porque a pessoa, ela sente a sua falta. Eu tava falando com o meu psicólogo hoje uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, que é o seguinte, eu falei assim, tem uma ideia que eu já vi muito na internet, que é aquela ideia de quem não é visto não é lembrado. E aí, quando geralmente a gente se relaciona, a gente pensa o quê? Se eu ficar aparecendo toda hora, a pessoa vai lembrar de mim e vai me chamar. Aí eu falei pra ele, eu acho que isso pra mim não quero relação assim, em que a pessoa só lembra de mim caso eu apareça na frente dela através de um post. Isso daí não me interessa. Eu quero alguém que sinta saudade de mim, alguém na minha vida, né? Meus amigos, minhas famílias, a ponto de me mandar uma mensagem, a ponto de ligar para mim, ao ponto de mandar uma mensagem e falar assim, olha amiga, eu vi esse espetáculo, lembrei de você, vamos. Amiga, estou planejando ir num parque, é a sua cara, vamos. Ou amiga, eu tô querendo ir para esse evento e eu não quero ir sozinha, vamos comigo? E isso tem acontecido.
eu me sinto muito contemplada diante desse tipo de relação, que é uma relação muito fluida e muito saudável para mim, porque não tem todo aquele conteúdo ao redor dela, aquelas coisas que às vezes são só efeitos digitais e na verdade nem é. Eu me sinto mais próxima dos meus amigos, ainda que a gente tenha um contato bastante reduzido, porque a gente só se veja quando se veja mesmo, só se fale quando se fale mesmo, mas todo contato que a gente tem é um contato de qualidade. Até com a minha família, eu comecei a ligar mais para eles, porque já que eu não tenho essas trocas digitais, a gente se liga. Então, às vezes, domingo, quando eu tô em casa, eu ligo para eles e fico conversando a tarde inteira. Aí eles estão fazendo almoço, eu tô fazendo almoço, e é como se a gente tivesse separado, mas unido. Eu acho que a grande coisa desse vídeo não é que eu indico para você desativar o Instagram, é que quando a gente realmente faz um detox digital, a gente muda a nossa estrutura de pensamento e essa é a coisa mais importante, eu diria. Porque aí você tem outra qualidade para você colocar em execução aquilo que você deseja, aquilo que você almeja e aquilo que você precisa, principalmente no quesito de saúde. Então, se você curtiu esse vídeo, gostou de saber essas coisas, eu deixei aqui embaixo alguns estudos que não só eu tenho esses benefícios, mas mostrando quais são os benefícios de você fazer uma pausa no mundo digital ou de você diminuir o seu tempo de uso ou o seu modo de uso. E aí você pode consultar esses materiais e ver se faz sentido para você também reduzir o uso de tempo de telas. Eu agradeço por você estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!